Galerinha, bora lá para a reta final do nosso conteúdo. Olha só o que a gente tem aqui. Tibinha tem consigo uma bandeja com 20 coxinhas de frango. Sabendo que 5 delas são apimentadas e que Tibinha escolherá aleatoriamente 3 coxinhas para comer, responda. A primeira pergunta, olha só, facinho. Qual é a probabilidade de pelo menos 2 serem apimentadas? Galera, vamos analisar essa pergunta aqui. Olha só. Então, o exercício falou para a gente que nós temos 20 coxinhas. Dessas 20, 5 são apimentadas. Eu sei que nós vamos escolher 3 para comer. No caso, o Tibinha, que sou eu. Vou escolher 3 coxinhas para comer, certo? A questão perguntou qual que é a probabilidade de, dentre essas 3, pelo menos 2 serem apimentadas. Tiba, como assim? Se o exercício disse que pelo menos 2 são apimentadas, significa que se eu tiver 2 apimentadas, tá ok. Porém, se eu tiver 3 apimentadas, tá ok também. Porque quando ele fala pelo menos 2 coxinhas serem apimentadas, significa que no mínimo 2 devem ser apimentadas. Porém, se eu tenho 3 coxinhas apimentadas, também tá ok. Certo? Vamos definir 2 eventos aqui, olha só. O evento A é a ocorrência de 2 coxinhas apimentadas. E o evento B é de 3 coxinhas apimentadas. Beleza? Perceba que no momento que eu falo que pelo menos 2 serão apimentadas, ou eu vou ter 2 apimentadas, ou eu vou ter 3 coxinhas apimentadas. Perceba então que ou vai acontecer o evento A, 2 coxinhas apimentadas, ou vai acontecer o evento B, 3 coxinhas apimentadas. Beleza? Olha só. A gente já aprendeu que toda vez que o enunciado falar que ele quer um evento ou outro, nós partimos para o cálculo da probabilidade da união desses 2 eventos. Tiba, mas nesse caso o enunciado ele não disse explicitamente. Galera, ele não disse explicitamente, porém ele nos leva, ele nos conduz à ideia de que para calcular essa probabilidade eu preciso da primeira ou da segunda probabilidade acontecendo, ou seja, eu preciso do primeiro ou do segundo evento acontecendo, ou seja, vai acontecer o evento A ou vai acontecer o evento B. E como a gente viu, quando eu tenho um evento ou o outro acontecendo, eu tenho a probabilidade da união. Tiba, como a gente calcula a probabilidade da união mesmo? Olha só, é a probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade da interseção. Aí você se pergunta, Tiba, esse evento ele tem interseção? Aí eu te respondo, não, esse evento ele não tem interseção. Vamos ver o porquê. Olha só. Quando acontece a ocasião de eu ter escolhido 2 coxinhas apimentadas, ou seja, quando o evento A acontece, significa que dentre as coxinhas que eu escolhi, 2 são apimentadas, porém uma delas é boa. Tá? Quando acontece a situação B, que eu escolho 3 coxinhas apimentadas, as 3 possuem pimenta, nenhuma delas está boa, nenhuma delas está sem pimenta, certo? Então, olha só,
Se acontecer a situação A, significa que uma delas está sobrando sem pimenta. Porém, se acontecer a situação B, nenhuma delas sobrou sem pimenta. Aí eu te pergunto, existe a possibilidade de ocorrer simultaneamente a situação A e a situação B? Existe alguma maneira de existir uma interseção entre esses dois eventos? Existe alguma maneira de eu ter ao mesmo tempo apenas 2 ou apenas 3 coxinhas apimentadas, tudo ao mesmo tempo? Não, né, galera? Por quê? Para que esse evento ocorra, eu preciso de pelo menos uma das coxinhas sem pimenta. Para que esse evento ocorra, eu não posso ter coxinha sobrando sem pimenta. Ou seja, se esse evento ocorre, exclusivamente esse aqui não ocorre. Se esse evento aqui ocorre, ele exclui a possibilidade desse aqui ocorrer. Quando eu tenho essa situação, significa que esses dois eventos eles são mutuamente exclusivos, ou, melhor dizendo, eles possuem interseção vazia. O número de elementos em comum entre eles é 0, ou seja, se o número de elementos em comum entre eles é 0, a interseção vale 0. Ou seja, a probabilidade da interseção ocorrer é nula. Então esse cara aqui some. Então se eles são dois eventos mutuamente exclusivos, vai sobrar somente a probabilidade de que aconteça A mais a probabilidade de que aconteça B. Beleza? Olha só, vamos calcular para o primeiro caso, para o caso A. A primeira coisa que eu posso calcular é o número de possibilidades desse experimento ocorrer quando eu estou esperando que o evento A ocorra, certo? Porque, lembrando, quando eu quero a probabilidade de A, eu preciso do número de elementos de A sobre o número de elementos do espaço amostral, tá? Vamos calcular esse cara aqui, ó, número de elementos do espaço amostral. O número de elementos do espaço amostral ele vai ser dado justamente pelo número de maneiras diferentes que eu posso escolher 3 coxinhas. Então, estou escolhendo 3 coxinhas. Tá? Posso escolher qualquer uma das 20 aqui. Depois vão sobrar 19 para cá. Depois 18 para cá. Aí você se pergunta, Tiba, a ordem que eu escolho essas coxinhas interfere? É importante a ordem que eu escolho essas coxinhas? Aí eu te respondo, não é importante. Por quê? Se eu escolho a coxinha 1, a coxinha 2 e a coxinha 3, numa segunda situação, se eu tivesse escolhido a coxinha 3, a coxinha 2 e a coxinha 1, perceba que são as mesmas coxinhas em ordens diferentes. Se eu estou escolhendo as 3 coxinhas e eu tenho certeza que eu vou comer as 3, se eu escolho nessa ordem ou se eu escolho nessa ordem, se eu vou comer as 3 coxinhas, ao final de tudo, independentemente da ordem que eu escolhi, eu estou comendo as mesmas coxinhas. Logo, se independentemente da ordem a mesma coisa está acontecendo, significa que a ordem não é importante. Tá? Então vamos tirar as repetições. Se eu tenho 3 elementos, de quantas maneiras diferentes 3 elementos permutam entre si? 3 fatorial maneiras. Tá? Então aqui eu tenho 20 vezes 19 vezes 18, dividido por 3 vezes 2 vezes 1, tá? 3 vezes 2 dá 6, 18 dividido por 6 dá 3. Então aqui, ó, 18 dividido por 6 dá 3, tá? Se eu faço 20 vezes 19 vezes 3, isso aqui dá 1140. Beleza? Então, o que isso significa? Significa que o meu experimento pode ocorrer de 1140 maneiras diferentes. Agora, quem que eu preciso calcular? Eu preciso calcular o número de casos favoráveis para o evento A, ou seja, o número de casos que eu vou ter 2 coxinhas apimentadas, certo? Então, olha só. Se eu vou ter 2 coxinhas apimentadas, significa que quando eu for escolher, eu preciso escolher uma sem pimenta.
Essa sem pimenta eu consigo escolher de 15 maneiras diferentes. Porque se eu tenho 20 coxinhas e 5 apimentadas, então significa que 15 estão sem pimenta, tá? Se então é certeza que eu vou ter uma sem pimenta, vão sobrar espaço para 2 apimentadas. De quantas maneiras diferentes eu vou poder escolher essas 2 apimentadas? Olha só. Eu posso escolher qualquer uma das 5 apimentadas para cá e depois qualquer uma das 4 que sobrarem aqui. Eu tenho 5 apimentadas para escolher, uma das 5 vai ficar nessa posição aqui, sobrarão 4 para disputar essa posição aqui, beleza? Então, ó, se eu estou escolhendo 2 coxinhas apimentadas, já decidi que não importa a ordem que eu estou escolhendo essas 2 coxinhas apimentadas, divido isso aqui por 2 fatorial, certo? Então, olha só, quem que sobrou aqui? Sobrou as 15 maneiras que eu escolho as minhas coxinhas sem pimenta. E sobrou aqui, ó, 5 vezes 4, 20 dividido por 2, significa que eu tenho 10 maneiras diferentes de escolher as minhas coxinhas apimentadas. Então, olha só, se eu posso escolher as minhas coxinhas sem pimenta de 15 maneiras diferentes e as minhas coxinhas apimentadas de 10 maneiras diferentes, pelo princípio fundamental da contagem, essas 3 coxinhas podem ser escolhidas de 150 maneiras diferentes. Ou seja, eu vou ter 150 oportunidades de escolha nas quais eu vou ter 2 coxinhas apimentadas, certo? Então isso aqui é o meu número de casos favoráveis. Agora que eu já sei o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis, eu posso calcular a minha probabilidade. Eu sei que eu tenho 150 casos favoráveis dividido por 1.140 casos possíveis, certo? Se eu faço essa divisão aqui de maneira bem rápida, isso aqui vai dar exatamente 0,1316, tá? Ou 13,16%. Belezinha, galera? Essa é a probabilidade, olha só, essa é a probabilidade do evento A acontecer. Lembrando que eu preciso da probabilidade do evento A mais a probabilidade do evento B. Por quê? Porque como são pelo menos 2 coxinhas apimentadas, podem ser 2 apimentadas ou 3 apimentadas. Logo, o evento A pode acontecer ou o evento B. Então eu preciso somar essas 2 probabilidades. Bora lá para calcular o número de probabilidades do evento B. Para o cálculo do evento B, eu preciso do número de casos favoráveis a B dividido pelo número de casos possíveis, que é o meu espaço amostral. O número de casos do espaço amostral a gente já calculou aqui, tá? Isso aqui dá 1.140. Isso aqui é a quantidade de maneiras diferentes que eu consigo escolher 3 coxinhas. Beleza? Agora, se eu estou falando que eu quero 3 coxinhas apimentadas, porque repare, o evento B é a ocorrência de 3 coxinhas apimentadas. De quantas maneiras diferentes eu consigo escolher essas 3 coxinhas apimentadas? Então, o número de casos favoráveis a B vai ser o número de maneiras que eu consigo escolher essas 3 coxinhas apimentadas. Olha só. Aqui, essa vai ser apimentada, essa vai ser apimentada, essa vai ser apimentada. Então, qualquer uma das 5 pode vir aqui, 4, 3 aqui. Lembrando que não importa a ordem que eu escolho, já que não importa a ordem que eu escolho, isso aqui vai dividir isso aqui por 3 fatorial, tá? 1, 2, 3, divide por 3 fatorial. Então, o número de casos favoráveis a B é 5 vezes 4 vezes 3, dividido por 3 vezes 2 vezes 1, tá? Você pode cortar esses caras aqui, 4 dividido por 2 dá 2 também,
Portanto, o número de casos favoráveis a B vai ser simplesmente 5 vezes 2. Eu tenho apenas 10 casos favoráveis para o evento B acontecer. Logo, quem que vai ser a probabilidade de B? A probabilidade de ocorrência de B vai ser o número de casos favoráveis a B sobre o número de casos possíveis. Se você fizer essa conta aqui, isso aqui dá aproximadamente 0,0087, tá? Isso aqui dá aproximadamente 0,87%. Belezinha, galera? Então, como eu quero a probabilidade para que sejam pelo menos 2 coxinhas apimentadas, eu preciso que sejam 2 ou 3 coxinhas apimentadas, tá? A probabilidade de ocorrer 2 coxinhas apimentadas a gente calculou aqui atrás, né? Que deu 13,16%. A probabilidade de ocorrer 3 coxinhas apimentadas é bem menor, 0,87%, certo? Portanto, a probabilidade da união em porcentagem, vamos fazer aqui rapidinho, olha só. Fazendo essa soma, nós chegamos no valor de 14,03%, tá? Aproximadamente. Belezinha, galera? Então, a resposta da nossa primeira questão tá aqui, ó. Aproximadamente 14,03%. Tiba, vamos fazer a segunda questão para a gente terminar e fechar com chave de ouro isso aí? Olha só. Qual que é a probabilidade de pelo menos uma ser apimentada? Galera, olha só. Vamos definir esse evento A aqui. O evento A é pelo menos uma apimentada. Galera, eu pergunto para vocês, quem que é o evento complementar desse evento que a gente definiu como evento A agora, para esse segundo exemplo aqui? Se o evento A é pelo menos uma apimentada, significa que se tiver uma apimentada, tá bom. Se tiver 2 dentre essas 3 que eu escolhi apimentada, tá bom. Se tiver as 3 dentre essas 3 que eu escolhi apimentadas, também tá bom. Então, quem que é o complementar? Quem que é o A complementar de pelo menos uma apimentada? O complementar é justamente nenhuma apimentada. Entendi, Tiba, mas aonde você quer chegar com isso? Galera, eu quero chegar com isso que calcular a probabilidade de nenhuma ser apimentada é bem mais rápido de eu calcular a probabilidade de eu ter uma apimentada, de eu ter 2 apimentadas, de eu ter 3 apimentadas e somar as 3. É mais rápido eu calcular a probabilidade de nenhuma delas ser apimentada. Certo? E por que me interessa calcular a probabilidade de nenhuma delas ser apimentada? Porque eu sei que a probabilidade de um evento acontecer mais a probabilidade dele não acontecer dá sempre 1. Logo, a probabilidade de um evento acontecer é sempre 1 menos a probabilidade do seu complementar. Então, se eu consigo calcular rapidamente esse cara aqui, se eu faço 1 menos ele, eu tenho a probabilidade que me interessa. Certo? Então, vamos calcular esse cara aqui? Para a alternativa B, então. Estou querendo calcular a probabilidade de A barrado. Nenhuma apimentada. Vamos lá. Se eu quero a probabilidade de A barrado, eu preciso do número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. O número de casos possíveis a gente já viu como faz, né? Se eu estou escolhendo 3 coxinhas, dentre 20, eu posso pegar qualquer uma das 20, primeiramente, depois vão sobrar 19, depois vão sobrar 18.
Como eu vou comer as 3, não importa a ordem que eu escolho. Então eu tiro as repetições entre os mesmos 3 elementos repetidos. 1, 2, 3, divido por 3 fatorial. Certo? A gente já viu que essa continha aqui dá exatamente 1140. Beleza? Agora, quantos são os casos favoráveis? Ou seja, quantos são os casos que nenhuma delas vai ser apimentada? Esses casos vão existir, galera, quando eu escolher dentre as 15 que não são apimentadas. Lembra que eu tinha 15 não apimentadas e 5 apimentadas? Se eu escolher dentre essas 15, eu não vou ter o risco de escolher uma apimentada. Então, olha só, se eu vou escolher 3 e não quero nenhuma dessas 3 apimentadas, então eu vou escolher somente dentre essas 15, tá? Então, eu posso pegar qualquer uma dessas 15 não apimentadas, depois 14, depois vão sobrar 13. Como não importa a ordem que eu escolho, para tirar as repetições, 1, 2, 3, divido por 3 fatorial, tá? Isso aqui dá 15 vezes 14 vezes 13, dividido por 3 vezes 2 vezes 1. A gente simplifica aqui, ó, 15 dividido por 3 dá 5, 14 dividido por 2 dá 7, tá? Então, quem que sobrou aqui pra gente? 5 vezes 7 vezes 13, tá? Então, o número de casos favoráveis para o meu evento A complementar vai ser 455, certo? Então, a probabilidade de eu não ter nenhuma apimentada vai ser 455 dividido por 1140. Se a gente faz essa conta aqui, dá 0,3991, tá? Que eu vou aproximar para 0,4, para ficar mais fácil as minhas contas aqui, beleza? Então, a probabilidade de eu não ter nenhuma apimentada é exatamente 0,4, certo? Ou 0,40, que é a mesma coisa, tá? Então, ó, vamos voltar para a nossa situação. Eu queria a probabilidade de pelo menos uma apimentada. Acabei de calcular a probabilidade de nenhuma delas apimentada. Se eu quero a probabilidade de A e já tenho a probabilidade de A complementar, basta fazer 1 menos a probabilidade de A complementar. Então, quem que vai ser a resposta do nosso exercício? Ó, probabilidade de A é 1 menos a probabilidade de A complementar, tá? Então, isso aqui é 1 menos 0,4. Portanto, a probabilidade de ter pelo menos uma apimentada vai ser de 1 menos 0,4, 0,60. Beleza? Ou, se eu multiplicar por 100, 60%. Belezinha, galera? Então, essa foi a nossa aulinha de probabilidades. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido, espero que você tenha tirado bom proveito dessa aula, tá? Conto com você para as próximas aulas. Na aula que vem a gente vai aprender probabilidade condicional, multiplicação de probabilidades e vamos ver alguns exemplos mais sofisticados de probabilidade. Beleza? Então fica por aí, deixe seu like, deixe seu comentário, deixe seu feedback, me manda mensagem nas redes sociais, se inscreve aí no canal e tamo junto!